Oi, gente! E aí? Como é que vocês estão? Olha só, eu tô vindo aqui falar sobre um assunto que não era para ser pauta nossa tão cedo nesse país, mas que infelizmente passou de uma ameaça teórica para um problema real. Eu tô falando do sarampo, que você deve ter lido por aí que há uma grande preocupação no país agora com essa doença, mas você que tá aí provavelmente nunca viu um caso de sarampo. A não ser que você tenha um pouco mais de idade, talvez você se lembre de alguma coisa para sua infância e talvez a memória que você tenha seja de uma doença que não cause lá grandes problemas. Ah, o que tem o sarampo? Eu vim dizer aqui para vocês que não é bem assim, que a gente precisa prestar atenção nisso. Vou relembrar algumas coisas do sarampo para vocês e pensar junto como é que a gente pode alterar o rumo dessa história. Vamos lá? Então, até vamos falar, né? Mas assim, Luana, precisa mesmo falar sobre sarampo? A gente nem saiu da pandemia ainda, você vem falar sobre sarampo? Pois é, gente, precisa falar sobre o sarampo. Não é mais, como eu falei, uma ameaça teórica, é a realidade. E a gente precisa entender o que está acontecendo para melhor se proteger. Então, para isso, eu vou trazer algumas informações que talvez ou você não se lembre ou não saiba mesmo e tá tudo bem, vai saber a partir de agora. A primeira é a seguinte: o sarampo não é uma doença benigna, uma doença que não dá nada, não tem problema. O sarampo foi das maiores causas de mortalidade infantil na história da humanidade e ainda hoje é das maiores causas de mortalidade infantil no mundo. Não é aqui no Brasil, porque felizmente essa é a segunda notícia que eu quero trazer, a segunda informação, a gente tem uma vacina que é extremamente eficaz contra a doença. Então, enquanto o nosso Programa Nacional de Imunização conseguiu manter uma cobertura super alta da vacina no país, a gente praticamente não via caso, tanto que a gente tinha um certificado. País livre do sarampo. Coisa mais linda. Mas infelizmente, a partir de 2016, e esse foi um movimento global, mas o Brasil foi um dos países mais atingidos por ele, a cobertura vacinal foi caindo. A partir de 2018, então, foi ladeira abaixo. E aí a gente começou a ver surtos de sarampo no país. Ué, mas de onde que vinha esse sarampo então se a gente não tinha sarampo por aqui? Vinha de casos importados. Então, se chegava alguém de fora no país trazendo sarampo, lá atrás, quando a cobertura vacinal era super alta, não dava nada. Mas agora, nesse período que eu estou comentando, principalmente a partir de 2018, com a cobertura vacinal caindo, quando entra um caso de fora aqui, encontra uma população bem mais vulnerável do que a gente via antes. Então, esses surtos começaram a acontecer. Muito bem, qual é a diferença para agora? Agora parece que esses casos não são mais importados, parece que esses casos são daqui. E a gente saiu de uma cobertura vacinal super alta para uma cobertura em torno de 60%, o que é muito, muito baixo. Lembram vocês das nossas conversas aí sobre Covid que quanto mais transmissível o vírus, maior a cobertura vacinal que eu tenho que ter para conseguir controlar esse negócio? Pois bem, o vírus do sarampo é um daqueles que a gente conhece que é mais transmissível de todos. Então, a nossa cobertura vacinal alvo com o sarampo é 95%, lá em cima. Infelizmente, eu falei, a gente está aqui embaixo, 60%, o que significa que tem muita, mas muita gente sem proteção nenhuma com relação ao sarampo. Então, agora que a gente entendeu o contexto epidemiológico, quer dizer, como é que a doença está se comportando nos últimos tempos, aqui no Brasil e no mundo, vamos falar um pouquinho sobre a doença. O sarampo é uma doença infecciosa viral. Quer dizer, é uma doença transmissível causada por um vírus. Vamos entender essas duas coisas para ficar bem claro. Primeiro, é uma doença transmissível, mas entre quem? É só e somente mesmo entre seres humanos. O sarampo é uma doença exclusivamente de gente. Não tem nenhum bicho envolvido, nem como reservatório na natureza, nem como vetor, tipo mosquito, pulga, não tem. É só de pessoa para pessoa. E entre pessoas, o vírus consegue passar por secreção respiratória, quer dizer, nada diferente daquilo que a gente vem vivendo nos últimos 2 anos. Se alguém doente chega perto de uma outra pessoa sem proteção nenhuma anterior contra a doença, e essa pessoa primeira fala, respira, fala, tosse, espirra perto dessa segunda, já era.
Mas já era mesmo, Luana? Já era. Por que já era? Porque esse vírus, que, atenção estudantes, é um paramyxovírus, guarda aí, esse vírus é extremamente transmissível. Uma única pessoa com sarampo consegue transmitir a doença para outras 20 pessoas. É muita coisa. O que significa que o potencial explosivo do sarampo numa população pouco protegida é muito grande e é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá bem, entendi que o vírus é um vírus muito transmissível, entendi como é que pega, mas afinal, Luana, qual é o quadro clínico do sarampo? O que eu vou sentir se por um acaso eu pegar a doença? Se você entrar em contato com o vírus do sarampo hoje, vai levar mais ou menos 10 a 12 dias até que você comece a sentir alguma coisa. Esse intervalo entre o primeiro contato com o vírus e o início de sinais e sintomas da doença, a gente chama de período de incubação. Então, vá lá, daqui a 10, 12 dias você começa a sentir alguma coisa. E o que é isso? Começa com febre, que é progressivamente mais alta, tosse, moleza, prostração, irritação ocular, conjuntivite, otite, né, infecção do ouvido. E a esse quadro, logo depois dele, aparecem manchas no corpo. A gente chama isso de exantema. O exantema do sarampo, ele tem uma característica que é bastante expressiva. Começa na região da cabeça, pescoço, normalmente ao redor da orelha, na frente ou atrás, e vai descendo. É uma distribuição que a gente chama crânio-caudal, quer dizer, começa na cabeça e vai indo embora. E esse indo embora acomete tronco, membros, né, braços, pernas, palma da mão, planta do pé, até que alguns dias depois disso, essa pele descama. Então vamos lá, febre, tosse, irritação no olho, ouvido, aí aparecem essas manchas que depois descamam. Entre a primeira parte que eu falei e as manchas do corpo, tem um sinal que a gente chama de patognomônico do sarampo. Luana, o que é isso? É um sinal que é típico, quando aparece, só aparece no sarampo, não aparece mais em doença nenhuma. Ele chama sinal de Koplik. Não é fácil de ver, é uma manchinha dentro da boca, normalmente na bochecha do lado de dentro, que é avermelhada com um centrinho esbranquiçado. É difícil, não é fácil de ver não, mas ela é típica do sarampo. Se ela aparece, acabou. Não precisa de mais nada para fazer o diagnóstico da doença. E ela aparece mais ou menos 1 a 2 dias antes dessas manchas se espalharem pela pele. Muito bem. O paciente transmite a doença com maior eficiência 48 horas antes de aparecer as manchas do corpo, até aquele momento em que a pele descama. Essa descamação marca pra gente o final do período de transmissibilidade da doença. E aí, esse é o sarampo típico. A pessoa tem isso, se recupera e está protegida contra o sarampo para o resto da vida. Bom, só que nem todo mundo reage assim. Então, qual é o problema do sarampo? O vírus propriamente dito pode causar complicações graves e essas complicações podem atingir o fígado fazendo hepatite, podem pegar o pulmão fazendo pneumonia, podem pegar o sistema nervoso central fazendo encefalite, um quadro gravíssimo, e podem, isso de forma aguda, ali, na hora. Mas também podem desenvolver uma coisa que é um quadro que é fatal e aparece décadas depois do sarampo. Então a pessoa pode ter tido sarampo na infância e lá nos seus 40, 50 anos começar a apresentar um quadro que é irreversível e fatal, não tem o que fazer. Chama panencefalite esclerosante subaguda, um nome horrível, tão ruim quanto o quadro que causa. Então não dá para brincar com o sarampo nesse sentido também. Esse quadro é raro, mas ele acontece. Quanto mais gente pega sarampo, mais ele vai acontecer. Então a gente não quer isso para ninguém. Mas não é só o vírus do sarampo propriamente dito que causa problema no sarampo. O sarampo abre portas da nossa imunidade para outros micro-organismos, principalmente para bactérias. Então, alguns pacientes vão evoluir além do sarampo com uma infecção no pulmão grave por bactéria, uma pneumonia, uma meningite bacteriana. Então, é o que a gente chama de superinfecção. Isso também pode acontecer. A pessoa luta contra o vírus do sarampo e contra bactérias que estão chegando por ali. Então, não é uma doença que é benigna, sofreu aqueles diazinhos e acabou, passou.
nem todo mundo vai ficar assim. E quem tem um sistema imunológico mais frágil vai sofrer mais. E é por isso que quem sofre mais são crianças e adultos jovens e pessoas imunocomprometidas. Não dá para brincar com o sarampo. Não, o sarampo não tem tratamento. Assim como muitas outras doenças virais, e a gente vem falando isso aí nos últimos 2 anos, assim como não tinha até recentemente para a Covid, o sarampo não tem uma medicação específica contra a doença. O que a gente faz é o que a gente chama de tratamento de suporte. O que é isso? Tem febre, baixa a febre, desidratou, hidrata, tá com problema respiratório, tenta ajudar na ventilação. É isso que a gente faz. Não tem um tratamento específico, a gente ajuda o corpo aí passando por aquele período mais difícil. Mas tem uma boa notícia, pode não ter tratamento, mas tem uma vacina extremamente eficaz contra a doença propriamente dita, não contra o agravamento da doença, mas contra a doença. 2 doses da vacina contra o sarampo tem uma proteção de mais de 97%. E é por isso que a gente não via sarampo até pouco tempo aqui no Brasil. E quando essa proteção coletiva cai, a gente passa a ver, infelizmente, casos de sarampo. Então eu posso não ter tratamento, mas eu tenho uma vacina que é sensacional para a doença. Então é isso. O sarampo está de volta, ele está de volta numa situação que é muito vulnerável para todos nós, e a única forma que a gente tem de impedir que ele cause um estrago maior é vacinando. Então, leve os seus filhos para o posto de saúde, leve a sua carteira de vacinação e coloque a vacina de todo mundo em dia. É a proteção de todo mundo para que a gente não passe por mais um problema grave enquanto a gente ainda enfrenta outro. Tá bem? É isso. Beijo para vocês. Fiquem bem.